Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Alegria muito grande estar com os irmãos e irmãs. Queria convidá-las para Mateus 8, capítulo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16. A começar do 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Bom, queria conversar um pouco com os irmãos sobre Jesus e essa relação de Jesus aqui com todo esse quadro que nós acabamos de ler. Jesus tinha operacionalizado muitos milagres e liberto muitas pessoas dos demônios e curou todos os enfermos, e com isso manifestou a sua messianidade, porque cumpriu a profecia de Isaías, que dizia que ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então eram sinais para provar, demonstrar a sua messianidade. Mas as pessoas começaram então a se aproximar dele, e ele ordenou que passasse para outra margem. E por que Jesus está indo embora, se as pessoas estão chegando? É porque as pessoas estão impressionadas com o poder de Jesus, o poder dele de curar pessoas, de libertar pessoas da possessão, de ordenar aos demônios e os demônios vão embora. Então as pessoas estão impressionadas com o poder de Jesus e querem participar desse poder. E Jesus se recusa.
Jesus não quer gente que quer poder. Assim como também Jesus se recusa quando as pessoas descobriram que Jesus tinha a presença tão poderosa do Espírito Santo na vida dele, que bastava tocar nas vestes dele para ser curado. Então, Jesus também se recusa a compactuar com isso. A busca pelo poder, assim como a vitimização assumida, despersonaliza o ser humano. O sujeito que busca poder busca a capacidade de se impor, a capacidade de se tornar preponderante em relação ao outro, em relação ao próximo. Ele deixa de ser um com os demais e passa a ser o único, aquele que tem poder. Isso é um jeito de despersonalização, só que é uma despersonalização opressora. E Jesus não quer pactuar com isso. Então Jesus se afasta dessa gente que quer o poder dele. Da mesma forma como ele se afastou da gente que queria só a cura dele, que eram aqueles que descobriram que bastava tocar nas vestes de Jesus, que seriam curados. Então Jesus começou a ordenar aos seus discípulos que mantivesse o barquinho afastado o suficiente para que as pessoas pudessem ouvi-lo, mas não pudessem alcançá-lo. Porque imagina a cena, Jesus desce do barco, as pessoas descobriram que bastava tocar na roupa dele para ser curado, e as pessoas começam a tratar Jesus como um tanque de Betesda. Eles começam a correr em direção a Jesus para tocar em Jesus. E a vitimização, assim como a busca por poder, são os extremos da mesma realidade. O Tomás de Aquino dizia que os extremos se encontram. O poder despersonaliza de forma opressora e a vitimização despersonaliza de forma oprimida. O poder despersonaliza de modo opressor porque o camarada quer ser maior do que o outro. Ele quer o prestígio, a honra e as possibilidades que o poder garantem. E o outro extremo, que é o vitimizado, ele é despersonalizado de forma oprimida. Por quê? Porque ele perde a sua identidade, ele passa a ser o enfermo, passa a ser o canceroso, passa a ser o que tem resfriado, passa a ser o vitimado. Ele não tem mais nome. E é por isso que ele não está perguntando mais quem é Jesus. Basta saber que se tocar em Jesus, ele é curado. Então não importa quem seja Jesus, importa o que Jesus pode fazer por ele, porque ele já perdeu a sua identidade para a sua enfermidade. Ele não tem mais nome, ele agora é chamado de tuberculoso, o leproso. Ele não tem mais nome. E ele mesmo não se vê mais a partir do seu nome, ele se vê a partir da sua angústia, da sua carência, da sua enfermidade, da sua dor. E a sua dor, a sua carência e a sua enfermidade roubaram dele a sua identidade. Assim também o sujeito que busca poder acima de tudo, que quer estar junto de Jesus, porque Jesus é poderoso, porque eu posso ser um canal desse poder, porque eu posso operar as maravilhas que Jesus opera, etc. Ele também se despersonalizou. Ele não quer mais ele não se relaciona mais com o ser humano como o irmão, não se relaciona mais com o ser humano como o amigo, ele não se relaciona mais com o ser humano como o servo, o conservo, ele agora se relaciona como o poderoso.
Então, se de um lado você tem o sujeito que se vitimiza e perde a identidade e passa a ser o sujeito que vive o tempo todo buscando cura para a sua enfermidade, como se a sua enfermidade fosse ele e ele fosse a sua enfermidade, do outro lado você tem um sujeito que, por avidez ao poder, também se despersonalizou e agora não se relaciona mais com seres humanos nem por uma consciência de débito, nem por uma consciência de solidariedade, mas por uma necessidade de demonstrar o quanto poder tem. E isso são os extremos, como Aquino dizia, os extremos se encontram. E Jesus não quer conviver com nenhum desses extremos, assim como ele não quis conviver com um sujeito que abriu mão da sua identidade por causa da sua enfermidade, ele também não quer conviver com um sujeito que quer apenas o poder. Então, ele não quer o sujeito que quer apenas o poder para si, para seu benefício físico, para a sua enfermidade, etc. E ele também não quer conviver com um sujeito que quer o poder para si, para se impor sobre os demais. Para passar para os demais a mensagem de que é superior, de que é melhor, de que é poderoso. Jesus descarta os dois extremos. E aí ele faz uma série de recusas aqui, porque as pessoas que se aproximam dele são as pessoas que se aproximam na base do poder. Mestre, disse o escriba, seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus diz, você está buscando o quê? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus não estava fazendo uma afirmação retórica, ele não tinha mesmo. Ele morava na casa da sogra de Pedro. Ele morava em Cafarnaum, que era a casa da sogra de Pedro. Porque o texto chama a casa de Pedro, porque aquele era um mundo patriarcal. Mas, de fato, Pedro e André eram de Betsaida. Mas quando eles abandonaram tudo por Jesus, abandonaram tudo. E aí eles não tinham onde morar. E Jesus também não tinha onde morar, porque os irmãos de Jesus não gostavam de Jesus. E Jesus foi expulso da casa dele pelos seus próprios irmãos, que o chamavam de louco. Tanto é que quando Maria e os irmãos de Jesus foram até ele, e as pessoas disseram do lado de fora, olha, sua mãe e seus irmãos estão procurando você, ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E com isso ele diz, minha mãe e meus irmãos não estão querendo fazer a vontade do meu Pai. A gente não presta atenção nessas leituras das Escrituras, porque a nossa cultura é uma cultura que trata essa área das Escrituras de modo muito nebuloso. Mas está lá. Está lá, Jesus foi expulso da sua casa. Seus irmãos o chamavam de louco. Não conseguiu entender por que ele não transformava o dom dele em dinheiro. E por que ele estava indo embora. E aí para onde que Jesus vai? Vai para a casa da sogra de Pedro. Por que ele vai para lá? Porque é para lá que o Pedro vai. É para lá que o André vai. Então aquela senhora, a casa dela se tornou o abrigo de Jesus, o abrigo de André, o abrigo de Pedro e mais, o abrigo de Tiago e de João, que também não tinham mais onde morar, porque depois da pesca maravilhosa, Jesus disse para os discípulos, vem e segue-me, e eles, largando tudo, barco, peixe, foram embora. Por isso que mais tarde, quando Jesus fala com os discípulos, o Pedro diz, e nós que por amor a ti largamos tudo.
E aí ele diz, bom, quem largou tudo por amor a mim terá ainda aqui nessa história 100 vezes mais mães e irmãos e irmãs. E na glória eterna a salvação. Então, ele não estava sendo retórico, não. Ele não tinha mesmo onde dormir. Ele dormia na casa, de favor, na casa da sogra de Pedro. Por isso, você tem aquele milagre que Jesus cura a sogra de Pedro que estava febril. E, curiosamente, parece ser um milagre absolutamente simples. Ela estava febril, acamada, Jesus foi lá, estendeu a mão sobre ela, a febre passou e ela passou a servi-los. Mas os 3 biógrafos de Jesus fazem questão de citar esse milagre. Porque aquela mulher abrigou Jesus. Aquela mulher faz parte daqueles anônimos que abrigaram Jesus. A hospitalidade dela é maior do que a hospitalidade vista pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse para a gente praticar a hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos, pois aquela mulher podia dizer para a gente praticar a hospitalidade, porque alguns, sem o saber, abrigaram o Filho de Deus. Então, Jesus não estava sendo retórico por escriba, ele estava dizendo, eu não tenho nada para oferecer para você, não. Você pensa que eu tenho coisa para oferecer para você? Eu não tenho, não. Eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde dormir. Se a sogra de Pedro não tivesse me acolhido, eu não tinha onde dormir. Mas, em compensação, claro, aquela casa se tornou a casa mais importante de Cafarnaum, depois se tornou a casa mais importante de Israel e, finalmente, se tornou a casa mais importante do mundo. Porque dali o Filho de Deus saiu para salvar a humanidade. Porque ele não tinha mais lugar em Nazaré. Mas tinha lugar na casa da sogra de Pedro. Então, mesmo em relação à família dele, a profecia se cumpriu 2 vezes. Veio para o que é seu, e os seus não receberam, a começar da própria família. Então Jesus diz para o escriba, olha, você está aí admirado com o poder e está querendo me seguir, eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde dormir. E há um outro que ele disse, me segue. O camarada disse, bom, então deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus diz, você vai buscar a herança, é isso? Você vai pegar a sua parte para você ter como se sustentar, porque realmente é muito complicado andar com um cara que não tem onde dormir? Aí Jesus disse, se você vai buscar garantias pessoais, você não tem de estar comigo. Isso é coisa para os mortos. Os mortos é que se preocupam com isso, com garantias pessoais. Isso é coisa para os mortos. Segue-me. Deixa os mortos sepultar. Deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Esse tipo de interesse não é o interesse dos meus discípulos. Bom, aí ele fez todo o milagre e não teve nenhum discípulo. Entrou com os discípulos de sempre no barco. E os discípulos de sempre o seguiram. E sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Tem até um hino famoso nosso, né? As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Não é? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. E aí a gente vai cantando, e aí Jesus responde, sossegai, sossegai, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Então, aí Jesus entra, os discípulos veem a situação, e Jesus dormindo, e aí Jesus diz, salva-nos, perecemos.
E aí Jesus levanta e diz: vocês são tímidos, homens de pequena fé. E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. E a gente viu, está vendo? Olha aí Jesus. Mas, na verdade, esse texto é: está vendo? Olha aí os discípulos. Os discípulos não têm fé, mesmo os discípulos que estão dispostos a seguir Jesus, que já entenderam que Jesus não quer gente vitimizado, auto-vitimizado, que perde a sua identidade, dizendo: eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou com isso, eu sou aquilo, porque meu problema, porque minha angústia, porque o sujeito que trocou o nome pela lepra. Trocou o nome pelo resfriado. Ele não é mais o João, o Pedro, a Maria, ele é o resfriado, o leproso, o tuberculoso, o doente. Jesus se afasta. Porque Jesus se afasta de seres humanos que permitem que as circunstâncias anulem a sua identidade. Mas também Jesus se afasta daqueles que olham para Jesus e veem: aí tem poder, aí tem possibilidade. Se a gente tiver o poder que esse camarada tem... E Jesus também se afasta e diz: não vem comigo não. E agora estão os discípulos, esses já entenderam. Não adianta essa história de vitimização para Jesus. Esses dias estava num encontro, um camarada disse: você encontra um sujeito jovem que contraiu uma enfermidade autodegenerativa que vai matá-lo em pouco tempo, o que você diz para ele? Eu digo: qual é a novidade? Todos os seres humanos morrem. A pergunta não é se você vai morrer, a pergunta é como você vai morrer. Porque que você vai morrer, todo mundo já sabe. Inclusive você. Se você morte de morte matada, de morte morrida, de morte sofrida ou de morte repentina, você vai morrer. A pergunta não é se você vai morrer. A pergunta é como você vai morrer. Não tem nenhuma novidade nisso. Depois que os homens caíram, é isso aí mesmo. A vida transcorre-se num ambiente de sofrimento. E aí é preciso reagir ao sofrimento. Então, Jesus, os discípulos já sabem disso. Jesus sabe do que veio salvar os seres humanos. E também os discípulos já sabem que Jesus não tem nenhuma vocação para o tipo de poder que eles queriam que ele tivesse, que é: o Senhor vai reinar sobre Israel, Israel vai reinar sobre as nações, enfim, nós vamos mandar nisso tudo. E Jesus diz: nós não vamos não. Nós não vamos não. A minha proposta é outra. Minha proposta é de serviço. Minha proposta é do sacrifício. A minha proposta é do fazer o bem, de não se cansar de fazer o bem. Minha proposta é de levedar a massa. Minha proposta é de emancipar os homens, não dominá-los. E aí está aqui os discípulos. Então eles já sabem de uma coisa e já sabem da outra. E aí vem a tempestade. E o Jesus dorme. E aí eles vão lá e dão uma bronca em Jesus. E aí Jesus os chama de tímidos na fé, homens de pequena fé, e repreende os ventos e o mar, e fez grande bonança. E aí a gente diz: se esses camaradas, por que Jesus os chamou de tímidos na fé? Jesus os chamou de tímidos da fé porque eles mesmos podiam repreender os ventos e o mar. Não. Jesus os chamou de tímidos na fé porque eles não estavam dormindo com ele. Por que vocês não estão dormindo comigo?
Fé não é não é calar a tempestade. Fé é estar num estilo de vida que tempestade nenhuma lhe tira o sono. Ele não está dizendo aos discípulos que eles têm fé porque eles não acalmaram a tempestade. Que eles não têm fé porque eles não acalmaram a tempestade. Ele está dizendo que vocês não têm fé porque vocês não estão dormindo. Por que vocês não estão dormindo comigo? Ainda mais essa tempestade fake aí. Por quê? Porque o Mar da Galileia não é um lugar para grandes tempestades. Então, eles estão enfrentando uma resistência espiritual. E por que eles estão enfrentando uma resistência espiritual? Porque Jesus está indo libertar o gadareno. Os gadarenos. Os demônios estão invocando a rede de demônios e dizendo: segura o cara, não deixa ele chegar. Não deixa ele chegar. Ele está vindo na nossa direção, não deixa ele vir. Aí os demônios de lá estão respondendo, dizendo: a gente não consegue nem acordar o cara. Quanto mais impedir que o cara chegue. Não sei o que vocês vão fazer, faz alguma coisa. Não, vamos provocar os discípulos. E aí, provocou os discípulos? Provocamos. E aí, os discípulos fizeram o quê? O que a gente pensava que eles iam fazer, entrar em pânico. E aí? Aí ele levantou e mandou a gente embora e a gente teve de ir. E acalmou a tempestade e voltou para dormir. Então não deu para segurar o homem, não deu. Agora é com vocês. Quando ele chega lá, os caras já dizem: ok. Já sabemos o que você veio fazer. Já sabemos o que você veio fazer. Se vai nos expelir mesmo, manda a gente para a manada de porcos. E Jesus: tá, pode ir. E aí eles vão para a manada de porcos. E aí, ao invés deles assumirem o controle dos porcos e transformarem os porcos no terror da vila, vamos destruir tudo quanto é plantação, vamos invadir todas as casas, vamos fazer miséria aqui com esses porcos doidos, eles lançam os porcos no mar. Porque isso era o que eles queriam fazer com os homens, matá-los, oferecê-los como um tributo ao seu Deus. Mas a voz do Eterno ecoou no universo. Até aí. Eu estou indo buscar os homens. Até aí. Você não vai oferecer homem nenhum a ninguém. Até aí. E ali é quase como se eles dissessem: bom, já que você não deixa a gente oferecer os homens, deixa a gente oferecer os porcos. Aí Jesus diz: pode ir. Não era para ter porco aqui mesmo sendo criado? Pode ir. E eles precipitam os porcos no mar. E aí vem a cidade. E a cidade diz para Jesus: vá embora. Vá embora. Porque nós preferimos que os demônios possuam os homens do que prejudiquem o nosso patrimônio. Vá embora. Nós não temos nenhum problema de entregar os homens aos demônios, contanto que os demônios não mexam na nossa riqueza, não mexam no nosso patrimônio. Isso ajuda a gente a pensar algumas coisas. Primeiro, que tipo de fé eu tenho? Eu tenho a fé
que descansa. Eu já aprendi que fé não é poder, é descanso. Hebreus 4, 3. Quem creu entrou no descanso de Deus. Quem creu entrou no sábado de Deus. O camarada perguntou para um irmão: você guarda o sábado? O irmão disse: guardo. Ah, é? Que legal. E como você guarda o sábado? Ele disse: todo dia. Segunda é sábado, terça é sábado, quarta é sábado, quinta é sábado, sexta é sábado, sábado é sábado. E domingo, você não vai acreditar, é sábado também. Porque sábado é descansar em Cristo Jesus, que a sua expiação e a sua ressurreição são suficientes para a minha redenção. Estou no sábado. Ele está cuidando de tudo, está cuidando da minha vida e eu estou seguindo Ele. Estou no sábado. Estou no sábado porque sei que fé é descanso. E que a obra da fé não é acalmar tempestades, a obra da fé é libertar seres humanos. É impedir que os demônios transformem os seres humanos em holocaustos ao inferno. É sábado. É dia de chamar os homens ao descanso. É dia de libertação. É sábado. Então, que fé que eu tenho? Eu tenho a fé que me leva a descansar, ou eu tenho a reação de pânico, que não me deixa entender como é que Jesus pode estar descansando. Segundo, que tipo de visão eu tenho da realidade? Eu vejo a realidade como um elemento inexorável, como um elemento inexorável que põe em risco a minha vida, ou vejo a realidade como um ambiente onde eu luto pelos seres humanos? Como Jesus. Jesus está dizendo: essa tempestade é fake. Vem dormir, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Nós vamos lá libertar os moços. Eles já sabem disso. Então, isso me faz perguntas. Uma pergunta é: que fé que eu tenho? E eu fico pensando que esse milagre aqui não é um milagre de Jesus por causa da fé dos discípulos, é um milagre de Jesus porque os discípulos não tinham fé. Porque tem um bocado de milagre que Jesus fez, não é porque o cara tinha fé, porque ele não tinha. Na verdade, só quem não tem fé precisa de milagres. Porque quem tem fé descansa. Quem tem fé dorme. Eu sei em quem tenho crido, sei o que ele está fazendo, e eu sei que ele vai me dizer o que fazer e vai dar certo. Então, esse texto nos faz perguntar que tipo de fé eu tenho.
E também me faz perguntar que tipo de perspectiva eu tenho do que eu chamo de realidade. E também me faz perguntar o que é valor para mim. É o ser humano? Como era para Jesus? Ou é o patrimônio, como era para os samaritanos? Eu tenho de perguntar. Eu tenho de perguntar o quanto eu estou disposto a abrir mão de patrimônio e dessa relação patrimonialista que é a vida moderna em favor dos seres humanos. E o quanto eu estou disposto a deixar que os seres humanos sejam possessos, desde que os demônios não toquem no patrimônio. Se o meu relacionamento com a realidade é um relacionamento que eu digo a Jesus, pode vir, usa o que o Senhor tiver de usar para libertar seres humanos. Ou a minha relação com Jesus é, Jesus, deixa esse negócio para lá. O Senhor causou muito prejuízo. Eu me lembro de um camarada uma vez que me contou que tinha parado todo um programa de evangelização na igreja. Eu disse, por quê? Ele disse, porque os líderes se reuniram, fizeram as contas e disseram que as almas estavam custando muito caro. Tinha gastando muito dinheiro para ganhar uma alma para Cristo, está muita grana. Aí parou. Sociedade patrimonialista é assim mesmo, o ser humano não vale. O ser humano não é o valor. As coisas são o valor. Bom, nós cristãos não somos assim porque nós nos entendemos como administradores da riqueza de Deus para o bem da humanidade. Então, os porcos são para isso mesmo. A gente é do tipo que chega para Jesus e diz, não, mas a gente já tinha deixado os porcos para isso mesmo. E a gente sabia que o Senhor ia ter de mandar esses caras para algum lugar, não, manda para os porcos. Contanto que o Senhor salve gente, está tudo certo. Então, que fé que eu tenho? Que relação que eu tenho com as pessoas? Quem é valor para mim? O que é valor para mim? São as pessoas? Ou são as coisas? Depois, isso também questiona o meu discipulado pessoal. Eu sou discípulo... Que tipo de discípulo que eu sou? Eu sou discípulo que quero ter o poder, porque aqui tem 3 tipos de seguidores de Jesus. Um seguidor de Jesus quer ser curado. Que é... eu estou doente, eu sou um leproso, meu nome não interessa. Enquanto eu não for curado da lepra, eu não tenho mais nome. Então, meu relacionamento com Jesus é altamente utilitário no sentido desesperado do termo. O segundo discípulo é aquele que quer o poder de Jesus. Reparte o poder comigo. Eu quero fazer o que você faz. Eu quero ser conhecido por fazer o que você faz. Eu quero ser o sujeito que emana poder igual você. Então eu quero que você faça o meu nome. E tem um terceiro camarada aqui que é, não, Jesus, eu nem estou preocupado que o senhor
faça um nome para mim. Também não estou nesse utilitarismo desesperado, mas espero o senhor nas emergências. Se tiver uma emergência, aí sim, aí eu conto que o senhor vai fazer alguma coisa. Então, e tem um quarto tipo de discípulo, que é aquele que dorme com Jesus. Se o que Jesus está fazendo é dormindo, é porque é para todo mundo dormir. Então, esse texto me faz perguntar a mim, não sei como faz com você, mas esse texto faz isso comigo. Diante desse texto, eu pergunto primeiro que tipo de relacionamento, que tipo de discípulo que eu sou. Se eu sou o discípulo desesperado, que não tenho mais nem nome, mas sigo Jesus, porque eu tenho esperança de alcançar Jesus e tocar na mão dele ou na veste dele e ser curado, porque eu não tenho mais nome, a minha dor, a minha angústia, a minha enfermidade me consumiu. Ou eu sou o discípulo que diz, faz o meu nome, me dá poder, faz o meu nome, vou te ajudar. Eu sou o ministério que o senhor levantou. Uma vez a gente foi numa reunião na Zona Sul, era do antigo Conselho de Pastores e tal, a gente foi lá, primeiro Conselho de Pastores na Zona Sul e tal, aí todos os pastores da Zona Sul lá para o Conselho. Aí o irmão que estava ciceroneando a gente levantou e disse que era um prazer receber a gente e tal, ceder espaço para o Conselho, etc, etc. E que, como os irmãos todos sabiam, ele era o fulano de tal, aquele era o ministério dele, que Jesus tinha levantado ele para ganhar a Zona Sul para Cristo. E aí eu disse para o colega, puxa, finalmente Jesus atendeu nossa oração. Ele falou, é mesmo? Eu falei, quanto tempo que nós estamos pedindo por férias? Acabamos de receber. O cara que vai ganhar a Zona Sul para Cristo, a gente pode descansar. Faz o meu nome. O movimento evangélico está cheio desses caras. Faz o meu nome. E Jesus diz, eu não tenho onde dormir. Tem um terceiro tipo de discípulo que diz, não, Senhor, só vou recorrer ao Senhor em caso de emergência. Em caso de emergência, eu vou lá, acordo o Senhor me ajuda. Mas, de resto, onde o senhor for, eu vou e tal. E tem um quarto discípulo, que é para dormir, Senhor? Vamos dormir. O Jaziel, um amigo comum de muitos que estão aqui, ele diz assim que, quando ele está com muito problema, ele fala assim, hoje eu vou dormir até mais tarde. Aí a gente diz, por quê? Ele diz, porque aos seus Deus dá enquanto dormem. Então eu vou dar uma chance de hora extra para Deus hoje. As coisas estão pegando feio aqui, então eu vou dormir até mais tarde hoje. Assim o senhor tem mais tempo para agir e tal, vai ser tranquilo. Então tem vários tipos de discípulo. E a outra coisa que essa é grave, isso devia nortear toda a nossa relação com a história. O que é valor para mim? Quanto vale um ser humano? Quanto vale a libertação de um ser humano? Quanto vale a emancipação de um ser humano? Quanto vale o resgate de um ser humano? O que é valor para nós? Então, queria deixar isso como meditação para os irmãos, porque isso vai nortear nosso dia a dia, porque dependendo de como eu responder essas perguntas, eu vou mudar como trabalhador, eu vou mudar como empresário, eu vou mudar como professor, eu vou mudar como pastor,
eu vou mudar como colega de trabalho, como colega de escola. Eu vou mudar, dependendo de como eu responder essa pergunta. Eu vou mudar como cidadão. Eu vou mudar como no elenco das prioridades. Eu vou mudar. O Espírito Santo vai me levar para outra relação com o ser humano e outra relação com Jesus. E outra compreensão da fé. E lembrar sempre que a fé acredita que Jesus jamais permitirá que nada o impeça de promover libertação, redenção ao ser humano. E que Jesus veio para impedir que os demônios transformem os seres humanos em holocaustos para a maldade, para alimentar o maligno. E foi isso que ele fez com aqueles homens de Gadara. Ele não permitiu que eles fossem oferecidos como holocaustos ao maligno, mas permitiu que os demônios oferecessem o que era mero patrimônio. Os porcos. Muito interessante isso. Muito interessante. E ali, Jesus ressignificou tudo. Ou seja, ou tudo e todo movimento é para a libertação do ser humano, ou estamos cooperando com os demônios. Nós temos de pensar nisso. Ou todo movimento é para a redenção, ou tudo que fazemos, o que fazemos, como fazemos, é para a redenção, ou com quem nós estamos colaborando. Amém? Obrigado, Deus abençoe, é um privilégio estar com os irmãos e irmãs.